por que que a serpente não vai direto até Adão? A pergunta é: por que que a serpente não foi direto no cabeça do jardim? Eu preciso que você entenda algo. Toda cabeça é fardada. Há um limite de escolha. Eu só posso pegar um cabeça se eu achar que no meio do navio ou no meio da multidão estiver um ponto de fraqueza. A Bíblia fala que a mulher é o ponto fraco em questão de fraqueza, mas a mulher é a mais insistente, que mesmo passando por gripe, luta, dificuldade, continua de pé. Uma dor que o homem sente, ele pode ter força, mas ele se desmancha. Mas a mulher não, ela pode estar passando no vale, que ela ainda está de pé fazendo comida, ela ainda está de pé varrendo a casa. O homem não entende, porque o homem passa uma simples dor e quer ficar o dia inteiro na cama, mas a mulher tem força. Então eu quero que você entenda algo, que o Espírito Santo de Deus me levou a entender. Se a serpente não vai até Eva, não tinha como enganar Adão. Por isso a escolha é: eu levo a palavra para quem deixou de lado as coisas de Deus. Eu levo a palavra para quem não ouviu Deus falar. Porque se você for olhar e analisar, Deus está falando com Adão, mas ainda não tinha feito Eva. Deus estava dizendo para Adão, mas ainda não tinha colocado um ponto sobre a vida de Eva. Só que quando Deus dá um sono profundo e da costela tira Eva, começa a vir um novo nascimento no jardim. A ordem é: não coma do fruto da ciência do bem e do mal. Está escolhido por Deus. O Deus já revelou o não da porta que não podia se abrir. Então a escolha está designada ao ser humano que está sobre a face da terra. Eu não vou permitir você pôr a mão aonde você não alcança, não. Eu vou permitir você pôr a mão aonde você quiser. Mas por isso eu estou dizendo algo para você que está no livro de Gálatas. A Bíblia diz: aquilo que o homem plantar, de certamente ele colherá, tanto para o mal quanto para o bem. Glória a Deus, glória a Deus. Só que na escolha da vida, Eva escolheu mal, Adão escolheu mal. Por quê? Não existia em Gênesis morte, não existia em Gênesis afastamento daquilo que é espiritual. No começo do início, na lacuna, Deus fez tudo para ser eternizado. Deus fez tudo para ser eterno. Não era para morrer. O ser humano era para nós estar até hoje aí conhecendo Moisés, era para nós estar até nos dias de hoje conhecendo Adão, vendo Eva. Por quê? Que era para nós estar até nos dias de hoje conhecendo? Porque tudo que Deus faz tem que ser eterno. Por isso que o nosso corpo, ele é uma tricotomia. Ele é feito de espírito, de alma e de carne, que é matéria. Por isso que você precisa entender que tem momentos que a tua carne quer uma coisa que o espírito não quer. Que tem momentos que o teu espírito quer algo que a carne não almeja. E tem momentos que a matéria quer aquilo que é corruptível. Por isso que o apóstolo Paulo escreve para: olha, todas as coisas são listas a fazer, mas nem todas me convêm. Mas uma coisa eu digo a vocês: ainda que o teu exterior seja corruptível, o que importa é que o teu interior esteja incorruptível. Adão tem dignidade. Na primeira porta, Eva também tem dignidade. Na primeira porta, Adão escolhe o que é certo. Eva também escolhe o que é certo. Porque pararam para ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus dizia: olha, homem, pode comer de toda a árvore que está sobre o jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comereis, porque certamente se tu comer desta árvore, tu vai morrer. Ainda no jardim do Éden,
quando ele saiu da porta, Eva está conversando com a serpente. E Eva agora começa a induzir, olhar para aquilo que estava na palavra, porque a serpente aparece dentro do jardim do Éden. A serpente aqui simboliza Satanás, aparecendo aonde habita a glória de Deus. Aonde habita a glória de Deus, o diabo fica doido querendo atrapalhar o culto, doido querendo atrapalhar a palavra, doido querendo atrapalhar o teu entendimento, para que você não saia daqui entendendo nada sobre nada. Só que o Santo Espírito te trouxe aqui nessa noite para entender que tem porta que Deus abre e ninguém pode fechar, e que tem porta que Deus fecha e ninguém pode abrir. Não, mas isso daí é porque ele não quer que você seja como ele, é porque ele não quer que você chegue da forma que ele é porque ele não quer que você seja um Deus. Por isso que ele está te ludibriando, ele está falando com você assim. Aí a serpente está começando a passar a perna em Eva, e Eva começa a ouvir a serpente e começa a ver que aquela porta se abriu. Qual é a porta que se abriu para Eva? É aqui que eu amo as coisas de Deus, porque em toda a tua criação, em toda a tua perfeição, Deus não abriu mão do livre-arbítrio. Você escolhe andar com Deus se você quiser. Se você quiser continuar andando com Deus, Ele continua te amando. Se você quiser parar de andar com Deus, Ele continua te amando. O amor dele é maravilhoso, o amor dele que nos constrange, porque nós não somos merecedores, mas mesmo assim Ele nos amou primeiro. O amor dele que nos separa do pecado, o amor dele nos limpa, nos purifica do pecado, de toda imundícia, toda justiça diante de Deus, diante dos homens, é dado como trapo de imundícia diante de Deus, mas a justiça de Deus, ela é fiel sobre as nossas vidas. Dentro do Éden que tudo come. Qual é a porta que você vai abrir? A porta da decisão. Eva decide tomar um percurso. Eu vou comer do fruto que ele me proíbe. Eu vou comer daquilo que é errado. Eu vou comer daquilo que Deus falou para mim não comer. Então a grande maioria do ser humano só come daquilo que Deus falou para ele não comer. Por isso que as igrejas estão cada dia mais vazias e o mundo cada vez mais cheio. Quem está do lado de fora prefere comer o que está estragado do que vir para dentro e comer daquilo que gera vida eterna. Ei, foi no jardim do Éden que Adão e Eva foi enganado pela serpente. Foi aonde habita a glória de Deus é que o diabo apareceu. Como é que é isso? Quando você começa a andar com Deus, tem 3 portas que se abrem na tua vida e na tua história. A porta da decisão é uma porta que você escolhe dentro do teu livre-arbítrio, mas dentro dessas 3 portas você precisa ter um discernimento espiritual, de entender o que vem do Espírito, o que vem da carne e o que é material. Tem gente que está no nosso meio que está perdido, não sabe nem o que está fazendo aqui dentro. Só que Deus está dizendo para você algo. Começa a se posicionar, porque no nosso meio tem quem é carnal, mas no nosso meio tem quem vive espiritualmente. No nosso meio tem quem anda conforme as concupiscências da carne e também gosta do material, mas no nosso meio tem quem vive a palavra de Deus. Sem a qual ninguém verá Deus. Ei, por isso que a Bíblia diz: se por um caminho o inimigo vem até vós por 7, ele vai ter que bater em retiro. Agora aprenda uma coisa, eu preciso terminar a mensagem. Eu estou pulando tanta etapa aqui para terminar essa mensagem. Daniel, quando pediu a Deus em oração, no livro de Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia e que o favor de Deus acompanhava Daniel. Mas quando Daniel estava orando, 2 portas se abriram. Qual que foram as 2 portas? A primeira porta foi espiritual, da parte de Deus, e a segunda porta foi da parte do diabo.
Porque houve batalha. O que o anjo disse quando chegou até Daniel? No primeiro dia que você abriu a tua boca, eu estava com a bênção para entregar nas tuas mãos. Mas por que o anjo demorou? Por que o anjo demorou? Uma potestade o impediu de passar. Então o Senhor teve que ir lá para fazer o anjo para. E quando o anjo abençoou Daniel, aprenda algo: a porta espiritual do maligno, ela só vai abrir para arrebentar você no mundo espiritual se você entender a praticar a oração. Por isso que o modelo único que o diabo luta para parar a igreja é a oração. Todas as vezes que você vê alguém orando, que você vê alguém perseverando na oração, o diabo corre a léguas daquela pessoa, porque toda pessoa que ora se reverte. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: revesti vós do poder. Que poder é esse? Das armas celestial. Mas quando você entra em oração, quando você entra em oração, ora por aqueles que te perseguem, por aqueles que vos maldizem, por aqueles que tratam mal, ora também por aqueles que estão à tua falta, ora para aqueles que estão mendigando, ora para os órfãos, ora pela viúva, ora para aqueles que estão por lá de fora, ora para aqueles que estão necessitados da presença de Deus. Aí Deus está guardando o povo, está dando livramento para o povo. Aí você está entendendo: meu Deus, por isso que eu estou passando essa retaliação, por isso que eu estou passando essa luta. Porque eu oro para quem não quer nada com o Senhor, eu oro para quem não quer vida com o Senhor, mas o Senhor está livrando eles por causa de um justo. Se tiver um justo sequer, eu livrarei toda a cidade. Se tiver um justo sequer, Abraão, eu serei com toda a cidade. O justo não está para o lado de fora. Enquanto a igreja geme em oração, tem gente até desfrutando do pecado gostoso e além da porta da oportunidade por lá de fora. Mas Deus está dizendo: enquanto a minha igreja está de joelho, eu ainda preservo vida por lado de fora, para que um dia se entregue a mim. Se deixasse, a gente ficava aqui dias Apocalipse, amém? Eu vou falar da porta para nós encerrarmos aqui. Houve batalha, certo? Quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Mateus capítulo 4, ele é conduzido pelo Espírito. Abre-se 3 portas no deserto. A primeira porta é espiritual do bem, a segunda porta é espiritual do diabo, e a terceira porta é o materialismo. Por quê? Quando o diabo vê Jesus, ele diz: olha, se você és mesmo o filho do homem, transforme essas pedras em pão. Quando o diabo está dizendo isso, ele está dizendo: você tem poder de transformar aquilo que é matéria. Eu também tenho poder de transformar aquilo que é matéria. Ele vai usar a porta de um desejo cá. Mas por que ele usou essa metáfora? Ele usou porque ele sabia que Jesus 100% homem e 100% espiritual, Jesus estava querendo comer, o corpo dele necessitava de comer. Então, se você é mesmo filho do homem, transforma essas pedras em. Você vai comer, você tem que comer, porque a porta do material, ele precisa da necessidade material para sobreviver. Mas aí Jesus vai quebrar essa necessidade. Por quê? Ele vai olhar e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso o diabo não entende. Eu estou no corpo que quer o que é material, mas eu estou mais preocupado com o que é espiritual do que com aquilo que é material. Quem é espiritual se discerne tudo no que é espiritual
e discernem tudo que está à sua volta, e por ninguém é discernido. Glória a Deus. Esse é Espírito. Aí Jesus viu que o diabo não ia parar por lá. Aí o diabo leva ele no pináculo do templo, lugar alto, mostra a ele toda a maravilha que tem na terra, ouro, prata, tudo isso lhe darei. Se pulares daqui abaixo, também está escrito, se pulares daqui abaixo, dará anjos ao teu, dará ordem, anjos ao teu respeito, e eles vão te socorrer. Vai, eles vão te socorrer, pula aí. Aí o Senhor diz o quê? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo trouxe uma porta material, outra porta material, mas ele não deixou de trazer uma porta espiritual. O que eu estou trazendo para você aqui é algo que você quer que você entenda. Tem muita gente que está sendo enganada, porque fala assim: eu li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu sei tudo da Bíblia, bate no peito, pisa em um, pisa no outro, e não sabe o que é viver a Bíblia. Quando você começa a pôr em prática, você quebra todo o paradigma do diabo. O diabo não está preocupado com quem sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. O diabo está preocupado com quem vive ela de Gênesis, Apocalipse. Por isso o diabo está preocupado com quem está cheio do Espírito Santo de Deus, não é com quem é carnal. Tem gente que é tão carnal que fala: olha, se você quiser, eu estou com você aqui a madrugada inteira, eu sei tanto de Bíblia, Gênesis, Apocalipse. Aí começa a pisar no pequeno, começa a humilhar o outro, começa a dizer: não, igual eu não tenho, se deixar, meu filho, eu tenho palavra para isso aqui. Aí começa a humilhar aquele que não tem. Aí Deus vem dizer: não, quem está cheio do meu Espírito não precisa disso, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é que o Espírito faz? Pega algo aqui. Se o diabo trouxe o conhecimento de Deus para afrontar o próprio Deus, o diabo não vai trazer algo que nós conhecemos diante da presença dele para nos enganar. Ele vai querer nos enganar, mas não é com aquilo que você não sabe, é com aquilo que você sabe. Como é que é aquilo que você sabe? Amar o teu próximo como a ti? Hoje em dia estamos vivendo um tempo, eu sou um tempo que os irmãos da igreja, quando tinha oportunidade, convidavam um ou outro irmão para ir para a casa dele almoçar no domingo, para bater um papo, para conversar, para orar, sabe? Para ter um entretenimento. Nós estamos vivendo um tempo que os irmãos estão tendo tempo para tudo, mas de menos para ter comunhão com o outro. Aonde o diabo pegou muita. Por que o diabo pegou muita gente? Eu vou te ensinar algo. Tem gente que está aqui dentro, mas que abriu a porta da decisão e ficou machucado com o próprio ser humano. Como é que eu fico machucado com o próprio ser humano? Quando eu começo a tomar a decisão e dizer assim: ó, fulano aprontou comigo. Eu confiar no ser humano, confio em ninguém mais não. Eu até vou na igreja, mas confio em ninguém mais. Eu trazer gente aqui em casa, eu não trago não. Sabe por quê? Ele está na porta da decisão, de tomar a decisão que ele quer, que é a porta da razão. Ele está na carnalidade. Mas quando eu ouço pelo sentimento que vem de Deus, Deus quer ver comunhão, tanto em cima no céu como embaixo na terra. Por isso que os filhos das trevas é mais potente do que os da luz. Você vai para a porta de um bar, você vai conversar com fulano, com ciclano, está mais fácil o mundano te chamar para almoçar na casa dele do que quem está aqui tomando ceia todo mundo. Está mais fácil o mundano te convidar o seu para a casa dele do que uma pessoa que está dentro da igreja de Deus. Sabe por quê? Porque estamos tentando passar a mão naquilo que era para nós prosseguirmos. Estamos tentando dizer assim: olha, eu até vou na igreja, mas eu trazer ciclano aqui em casa, não trago ninguém não. Eu trazer Bertão aqui em casa, não trago ninguém não. Irmão, se você não tem convívio a qual aquele você vê, a Bíblia está escrito no livro de 1 João, é mentiroso falar que ama a Deus, a qual não pode ver. Se eu não consigo caminhar com Cristo e não consigo estender a mão para o meu irmão na necessidade que ele precisa, não adianta eu estar aqui dentro. Qual é o evangelho que você quer que pregue? Da porta mentirosa, da porta enganadora ou da porta verdadeira? Eu não posso falar
mentira, engano. O diabo conseguiu pegar muita gente, enganando, usando a própria palavra. Por isso que muita gente não entende. Por que cada um pensa de uma? Por que cada um age de uma? Por que cada um tem uma interpretação diferente? Mas eu quero lhe dizer algo. Nem todas as interpretações que são diferentes vêm da parte de Deus. Tem coisa que é da, tem coisa que é do ser e tem coisa que é do de. Eu preciso entender qual é a porta que vai me levar para próximo de Deus. Por isso que ele escreveu Mateus 6, no capítulo 33. Buscai primeiramente o reino do céu, depois a sua justiça, e depois os serão acrescentados. Então ele estava dizendo que é material vai ser acrescentado na sua vida, mas duas coisas ele mandou buscar: espiritual. Porque ninguém que pode buscar algo espiritual pode ficar perdido no material. Você quer ver quem é o seu Senhor? Quando você dá prioridade a mais as coisas terrenas, mais as coisas do mundo, aquilo se torna o Senhor da tua vida. É a porta do Senhor da tua vida. Mas Deus te trouxe você aqui essa noite para dizer que Ele é a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. A porta que Ele tem para a tua vida é a porta da decisão. Mas Jesus diz para o diabo: olha para você ver. Vamos lá no terceiro confronto. O que é que ele falou para o diabo? Olha: apartai-vos de mim, Satanás, porque somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, somente a Ele servir. Para trás de mim. Ele foi repreendido no espírito e também no material, porque Jesus não quis nada que é material. Ele não trocou nada daquilo que ele passou por algo material. Ele trocou por algo espiritual. A dor que ele sentiu era para mim e para você. A perseguição que Jesus tem ou teve era para mim e para você. Tudo que aconteceu conforme a vontade de Deus Pai sobre a vida de Jesus era para mim e para você. Quer ter um discernimento? A Bíblia fala que existe justo sobre a face da terra. Lá de fora eles falam que não existe, não é? A Bíblia fala que existe. Você sabe qual justo que não existe sobre a face da terra? Para passar o que Cristo passou na cruz do Calvário, não existe. Isso aí não tem nenhum justo sequer na face da terra que consiga fazer o que ele fez. Mas agora eu quero que vocês entendam por que existe o justo. Porque ele mesmo falou: se eu largar os 99 justos aqui no apreço, eu vou atrás daquele que está perdido. Então ele largou 99 justos. Então tinha justo, não tinha? Tinha ou não, igreja? Então ele estava pregando sobre justo. Aí o apóstolo Paulo fala que também havia o justo. E todo justo é aquele que não deixa inflamar o nome do Senhor. Porque eu não carrego mais a minha identidade, eu não carrego mais a minha vida, eu carrego a vida de Cristo em mim. A porta é espiritual. Eu não posso andar com a minha razão, eu não posso andar da minha forma, eu tenho que andar da forma que agrade a Deus. Por isso que tem portas que hoje Deus está dizendo para mim e para você que não se abriram porque vocês tomaram porta da decisão errada, quando era para tomar a porta da decisão certa. Tira a razão de, começa a andar com o sentir, porque com o sentimento parece que nós perdemos, que nós não estamos por cima. Por isso que ninguém quer andar com o sentimento. Com o sentimento parece que nós estamos embaixo, está todo mundo pisando em nós, mas é o que Cristo passou, foi pela via dolorosa. Eu estou olhando o sentimento. Eu vou por amor de fulano, eu vou por amor de ciclano, eu vou chegar na cruz do Calvário, porque eu sei que aqueles que estão perdidos vão achar o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a mim senão, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus, aleluia. O sentimento dele se tornou de ver. É Deus dizendo para nós assim: vamos largar a razão de lado. Nós estamos preocupados com tanta coisa materialista que nós não estamos preocupando mais um com o outro. Deus me trouxe aqui nesse domingo para dizer para você
Vamos ser melhores um com o outro. Vamos dar o melhor de Deus que nós temos um com o outro. Deus me trouxe aqui nesse domingo para dizer para você que a porta que Ele abre é uma porta de decisão. Se você ficar agindo com a razão, você vai ficar perdido no meio dessa caminhada. Mas se você ficar agindo pelo sentimento, o Espírito Santo de Deus te guiará. O Espírito Santo de Deus te conduzirá. O Espírito Santo de Deus será contigo, porque Ele é o teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Fica sobre seus pés, por favor. No jardim do... Porque escolheram aquilo que era Tem portas erradas que se abrem na vida de muita gente. Só que Deus permite, mas não é Ele quem escolhe. Só que Deus permite, mas não é o diabo quem escolhe. Só que Deus permite, quem escolhe somos nós. Tanto escolheu o que é certo, como escolheu o que é errado. Por isso que tem momentos na tua vida que o diabo está para o lado de fora e dizendo assim: Deus, está culpando eu pela porta que ele escolheu entrar, que é errada, e diz que eu estou no meio daquela bagunça. Ele mesmo que fez aquela bagunça. Você está vendo ele me condenando de uma coisa que eu não tenho culpa nenhuma, porque a escolha foi de Adão e de... E eles ambos saíram do já? Sim. Já. Porque Deus delegou para eles uma ordem e eles não cumpriram. É Deus dizendo assim: a porta que Deus fecha, ninguém pode ir. E a porta que Deus abre, ninguém pode ver. Ele coloca o anjo numa espada flamejante para guardar a árvore da vida, da ciência do bem e do mal. Coloca o anjo para guardar o jardim. Mas ele vai ensinar algo para nós. A porta da decisão, da escolha do pecado foi do ser humano. Mas ele vai abrir uma porta que se chama porta da redenção. Na porta da redenção, ele fala com o filho dele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Eterna. Quem sai do jardim do Éden sai pela porta da decisão, que decidiu escolher o errado. Mas Deus não desampara aquele a quem Ele levantou. Porque quem saiu de dentro do jardim vai carregar o jardim dentro dele. A diferença é, não importa o que aconteça por lado de fora, o que importa é se eu estou carregando a palavra que eu estou escutando por lado de dentro, que rega o jardim que está por lado de dentro, para eu jogar ele por lado de fora. A diferença é, se a porta que eu ouço por lado de fora, eu divido com a porta de quem está por lado de fora. A diferença é, a porta que está por lado de dentro é para gerar fruto na tua história, na tua casa, na tua família, na tua história, naqueles que estão a tua vaga, no teu parto, no mundo. A diferença é se você vai permanecer de pé, ou se você vai escolher andar certo, ou se você vai escolher andar errado. Por isso, enquanto Adão e Eva tomaram a decisão, quem vestiu eles? Eles nem viram que estavam. Mas quem vestiu eles? Eles correm para trás do madeiro, eles correm e falam assim: olha, agora nós estamos pecados, vamos esconder. Você está? Não, eu estou vendo, não, eu também estou vendo. Aí o próprio Deus traz vestimentas para eles. E o próprio Deus fala assim: olha, homem, por isso você tem que trabalhar. O suor da testa, tu vai ter que sobreviver. Você vai ter que correr atrás. Esta aí é uma das primeiras punições que eu ponho sobre você. Mas eu estou dizendo para você: aquilo que o homem plantar, certamente ele colher. Então Deus estava dizendo que dependendo da porta que eu abrir, eu vou colher coisa ruim, eu também vou colher coisa. Qual que é o problema que nós vivemos nos dias de hoje? A bagunça é tão grande que ela não começa lá fora, ela começa aqui dentro para jogar para fora. Como é que é?
eu ouço Deus aqui, eu clamo Deus aqui, eu adoro Deus aqui, mas na hora que eu chego lá fora, na hora que eu abrir a boca para quem está perdido, eu prefiro olhar a minha razão. Aí quando eu olho a minha razão, eu estou matando a alma que queria aceitar o Cristo que estava na minha vida. Por que eu estou matando aquela alma? Porque eu tenho o poder de matar e tenho o poder de dar a vida. Porque Jesus delegou isso a nós. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a arte celestial da mal. Então o poder está sobre vós, para gerar o que traz vida e para gerar o que traz morte. Como é que eu gero o que traz morte? Quando eu começo a desprezar a ordenança de Deus. Quando Eva começou a desprezar a ordenança de Deus, ela deu ouvido a ser, e ela começou a comer daquilo que era proibido diante de. O problema da humanidade é: eu prefiro comer aquilo que aparentemente está à minha frente, do que comer aquilo que é invisível, do que comer aquilo que é sentir, porque estão presos numa porta chamada carnal, e uma porta chamada material, e uma porta que está para o lado de fora com o mundo de escolha. Mas quem está aqui dentro não vai ser dado como inocente diante de Deus, porque Deus já viu o teu coração, já viu a tua alma, sabe o poder de decisão que tu tem que tomar, e daqui para frente Deus está escrevendo algo novo. Por isso a Bíblia vai dizer no livro de Malaquias que existe um memorial de Deus sobre cada um de nós. Neste memorial vai estar escrito: Pastor Marcos, o que você fez, aonde estão as suas obras, e você colocou diante de mim. Vem para o gozo do teu Senhor. Assim o Senhor vai fazer com cada um de nós. Não tem como. Se você escolheu caminhar com Deus, abriu a porta da escolha, a porta da decisão, caminhou para frente, se prepara que o céu te escolheu, o céu te prontificou, o céu vai abrir porta que ninguém pode fechar, o céu vai fechar porta que ninguém pode abrir. Por isso que no livro de Apocalipse, agora nós acabamos de ler, o Senhor estava dizendo para a igreja, como a nossa, e dizendo para eles assim: olha, eu tenho a chave de Davi, pois a porta que eu abro, ninguém pode fechar, mas a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Quem é que tem poder de escolha? É aquele que se posiciona. Qual é a tua escolha diante de Deus? Escolher a porta material, a porta carnal ou a porta espiritual? Todos que escolheram a porta carnal se perderam ao longo do tempo e conheciam a palavra de Deus. Salomão, o homem considerado mais sábio, igual a ele não teve sobre a face da terra, porque pediu a Deus sabedoria para governar o reino. Mas quando ele pega o reino, eu quero que você entenda: Salomão não pega um reinado pobre. Salomão pega o reino de Israel, que é Jerusalém, como o reino que Davi deixou o mais rico de todos. Por isso o rei mais rico em Israel não é Salomão. Ele é considerado porque pega a herdade do seu pai, que deixou Israel mais rico do que todos os terrenos daquela época, daquela história. Por isso a porta da riqueza deixou tudo bem sucedido. Falou: meu filho, agora é com você. Seja homem de tudo diante de tudo isso, e governa tudo isso. Eram muitas cidades, só que a porta que Davi tinha com ele, por isso que era uma porta de um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Aquela cidade que acolheu Davi, aquele povo que acolheu Davi, que estava habitando na terra de Herodes, aquele povo acolheu Davi e falou assim: olha, vamos falar para Saul que você não está aqui, mas eu não prontifico a correr esse risco, Davi. Pensa bem, o rei dizer e falar assim: eu me prontifico. Ele falou para Saul que Davi não estava lá. O único reinado de todos os reis na terra de Herodes, no tempo em que Davi ficou lá, quando Davi assume a coroa,
Davi pega todos os reinos, Davi luta, Davi ganha várias batalhas e guerras, vários reinos e terras pertencem a Jerusalém. E agora Davi olha para Peirote, o povo olha e fala assim: olha, Davi, tem uma terra aí que nós não tomamos ela, vamos lá tomar ela, soldado inteiro, tudo preparado, vamos tomar essa terra, porque essa terra é a única que você não quer tomar. Aí Davi olha e fala assim: essa terra não, porque essa terra foi a terra que me acolheu. Quando todas me desprezaram, aquela que me acolheu, eu não abro mão dela. Então a porta da decisão, quando todos me desprezaram e falaram: olha, Davi está aqui, armaram contra mim, a terra que me acolheu, a terra que falou assim: não, fica aqui, que nós vamos te proteger, você vamos falar que você não está aqui. E ele não entrou para caçar Davi ali. Foi a terra da decisão. Aí Davi pega e fala assim: essa terra eu não quero que ninguém morde uma unha, não quero que ninguém toque nenhum povo nessa terra. Sabe por quê, irmãos? Você precisa aprender que tem portas na nossa vida que Deus nos dá um pouco para valorizar um pouco. Deus não vai te dar muito para você valorizar muito. Sabe por quê? Tu foste fiel comigo sobre o pouco, e sobre o muito eu te colocar. Então a porta da decisão de andar com Deus não é ser fiel no muito, é ser fiel no. E quem é fiel no pouco sobre o muito, ele o coloca. Porque o nome de Deus é que tem que ser glorificado. Se Ele te dá muito, você vai dizer: eu fui, consegui muito, eu tenho muito, eu posso porque eu consegui muito. Então a porta do materialismo tomou conta da tua vida, a porta da carnalidade tomou conta da tua vida, mas você esqueceu da porta espiritual. E quando eu entro na porta espiritual, eu não posso viver mais eu, mas Cristo tem que viver em mim. Não tem como andar com muito materialismo no interior se não tiver o espiritual por completo. Não tem como andar no carnal se você anda no carnal. Não tem como andar no espiritual. Ou você vive o espiritual, ou você morre todos os dias para a carne, para você se santificar no Senhor, buscar força no Senhor, vai entrar na porta do jejum, na porta da oração, na porta da consagração, na porta da purificação, porque diante de Deus